Estamos novamente aqui, meu amor. Olha aí, terceiro episódio. É isso mesmo, começando mais um Papo com Propósito. E para você que está aqui nos acompanhando, claro, fica a nossa apresentação, o que é o Papo com Propósito. Aqui nessa mesa, nesse canal, você vai encontrar papos, conversas, assuntos, tudo que vai trazer muito crescimento para a sua vida, seja profissional, familiar, relacionamento, para o seu crescimento. Realmente, Papo com Propósito acontece aqui neste ambiente, então seja muito bem-vindo ao nosso canal, né, meu amor? É isso aí, gente. E para começar com tudo, eu gostaria de falar para você um pouquinho dos nossos apoiadores. William, bastante gente, amor, me procurou e perguntou: olha, eu achei legal, vocês rodam os apoiadores, os frames dos apoiadores. Exatamente, olha aqui na tela, né? Casamento com Propósito, que é o nosso curso online. Vamos lá, eu quero te mostrar. O que mais que nós temos aqui hoje? Nós temos alguns, na verdade, alguns apoiadores. O que são os apoiadores, na verdade? Apoiadores são pessoas que realmente pegaram na nossa mão e estão nos direcionando, nos ajudando, nos apoiando, né? E aqui tem todos eles, tá? Vamos lá. IS Group Auto, esse aqui de automóveis, tá? Você que quer fazer revenda de carro. Do Sushi, o melhor sushi de Balneário Camboriú. Aí tem o próximo aqui também, que é o 2C Impermeabilizações. Precisa fazer aquela manta na tua obra? 2C tá por aqui com a gente também. E esse Group, esse é o parque, gente, para eventos, festa de casamento, enfim, temos mais aqui, Somax Franchise. Exato, Somax Franchise. Proteção de dados, LGBT aplicada na veia, Zara Motors também, trazendo pra gente aqui tudo que você precisa em excelência em automóveis. Restaurante La Vita, excelente restaurante, aquela comida típica brasileira boa. E aí você também pode ser um dos nossos apoiadores. Chama aqui que a gente fala certinho pra você como funciona. Você pode também semear nessa terra boa, que é o Papo com Propósito, né, meu amor? É isso mesmo, meu amor. Mas claro que nós estamos aqui para trazer um conteúdo excepcional para você. Hoje, né, nós, Will e Gé, particularmente, meu amor, com um conteúdo incrível. Incrível. Vamos falar sobre relacionamento, sobre casamento. Uau. Eu já quero começar aqui, meu amor, trazendo para esses casais a introdução, né? E um assunto que eu tenho escutado muito, né? Ultimamente, nós escutamos esse assunto, assim, então a gente vai trabalhar um pouquinho ele hoje. Que o amor esfriou, meu amor. Pois é, amor, eu vi, na verdade a gente falou um pouco sobre esse tema, e assim, gente, pra você que tá nos assistindo, e sempre cai nessa, a gente sempre atende muito casal e sempre cai nessa conversa, o amor esfriou, e agora? Acabou o amor, ele não liga mais pra mim, ela não liga mais pra mim, será mesmo, amor? Será que realmente o amor esfriou, ou será que você não sabe como conduzir muito bem esse sentimento? É isso mesmo, e muitas vezes o que acontece é que alguns pontos trouxeram a situação real. Como assim, Jéssica? A gente precisa analisar todo o contexto. O que aconteceu antes? O que foi acontecendo durante o tempo? Muitas coisas a gente não observa, né, meu amor? Exatamente. Muitas coisas elas vão acontecendo, sabe, gradativamente. E o principal delas, né, o primeiro para a gente começar a trabalhar esse assunto com vocês, que eu quero trazer, é o ponto de desconexão emocional. Jéssica, o que seria um ponto de desconexão emocional? É uma palavra, parece que bem desconhecida, ponto de desconexão emocional, amor. Vamos lá, você vai aprender aqui no papo hoje, vamos lá. É isso mesmo, ponto de desconexão emocional se refere a um momento em que o seu coração já se distanciou da outra pessoa. Você não se preocupa mais, você já não se importa mais. E nós vivemos um momento no nosso relacionamento, e eu quero compartilhar com você isso, em que o Williams, ele estava, né, num momento muito difícil, muito desafiador, e a gente entende que todo mundo passa por isso. Exatamente. Mas ele estava tão, assim, vamos dizer assim, que incomodado, ou não sei, talvez não sabendo lidar com a situação, que ele se tornou uma pessoa, o quê, meu amor? Indiferente. Indiferente. É verdade. E essa indiferença, muitas vezes com relação ao dia a dia, muitas vezes com relação à rotina que a gente vivia, gerou essa desconexão emocional. E chegou ao ponto de eu um dia chegar pro Williams e falar assim: meu amor, eu sei que você me ama, você diz que me ama, mas eu não sinto essa conexão emocional nesse momento. Para mim, você tá tão indiferente a tudo que tá acontecendo que eu não consigo sentir o amor que você diz que sente por mim. Então, olha só o perigo
de você realmente se desconectar emocionalmente de alguém. Por quê? Porque muitas vezes você não percebe. Muitas vezes você já se desconectou por alguma situação ou problema no relacionamento e essa desconexão foi distanciando vocês. Cada vez mais longe, cada vez mais distante, né, meu amor? Isso. E aí, quando você vê, já perdeu o ponto de conexão. É verdade. Tão verdade é o que a Jéssica está dizendo aqui, gente, que quando eu passei por esse momento, era um momento que eu estava com alguns desafios, né? Em algumas áreas. E realmente eu não percebia o que estava acontecendo. Eu não percebia que a minha indiferença, sabe? Tá tudo bem, tudo certo, não pode ser. Sabe? Esse tipo de frase pronta, sabe? Sem nenhum interesse em se envolver, em questionar, em perguntar. Isso me trouxe realmente um sentimento de indiferença. Mas assim, olha que interessante. Eu estava tão mergulhado naquelas questões desafiadoras que eu estava passando, atravessando, tão mal, que eu falava assim, né, pra mim tá tudo certo, o que eu não quero é me incomodar. E talvez você que está assistindo hoje aqui, está passando por isso. Não quer se incomodar, acha que chegou um ponto X no casamento que não tá dando mais, que você não consegue dar um suporte, não quer responder, eu prefiro me calar. Ei, você tá errado. Tá errado, assim como eu estava errado. Porque, queridos, quando nós chegamos nesse ponto, que é um ponto de indiferença, nós fazemos coisas, falamos coisas e as nossas atitudes não condizem com aquilo que é necessário para que haja comunhão, para que haja acerto dentro do casamento. Uma pessoa indiferente é uma pessoa machucada, uma pessoa já desgastada, então para ela tanto fez como tanto faz. Então assim, se você está passando por um momento como esse, é um momento que você precisa parar, analisar, e reavaliar aquilo que está acontecendo. Foi o que eu fiz. Mas eu tive a ajuda da Jéssica, não é isso, amor? Isso. Eu tive a ajuda da Jéssica, ela chegou, amor, eu preciso falar com você. Eu preciso que nós dois tenhamos uma conversa muito séria. Eu falei, tá, o que foi? Eu já estava, né? Ela falou assim, você está indiferente a tudo, às situações, aos problemas. Sabe, eu falo com você, você parece que não me ouve, parece que você não se atenta ao que está acontecendo. E isso está nos distanciando. Opa, um alerta acendeu, querido. Um alerta acendeu. E aí eu entendi que a desconexão emocional estava rolando naquele momento. Graças ao bom Deus que eu tenho uma mulher de Provérbios 31 na minha casa, glória a Deus, que me ajudou, pegou pela mão e falou, amor, não é bem assim as coisas, você precisa reagir diferente a essas situações. Foi quando então eu percebi realmente, né, como a palavra diz, eu fui e me reanimei no Senhor. Comecei a orar, a buscar e Deus me deu graça e vitória em relação a essa situação. É isso, pessoal, assim, o que aconteceu foi que a gente entendeu qual era o problema, e o problema não era o nosso casamento, o problema era uma situação adversa, era uma situação fora, né, que não envolvia realmente a relação conjugal em si. Então, talvez você está vivendo e vivenciando um problema onde você diz, meu cônjuge não me ama mais, não me respeita, não quer mais ter esses momentos comigo, mas essa falta de conexão, muitas vezes, está sendo gerada por outras situações e outros problemas que não foram resolvidos. Exato. Primeiro ponto, então, é você identificar qual é o problema. Qual é o problema real? Onde começou? Qual foi o start? Qual foi o momento desafiador no seu relacionamento que você começou a se desconectar do seu cônjuge? E isso é muito profundo. Provérbios, tem um versículo em Provérbios 4:23 que diz o seguinte: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E muitas vezes a gente está guardando tudo à nossa volta, tá guardando nossos bens, tá guardando nossa casa, tá guardando, né, a forma como a gente age, como a gente se porta com as pessoas e não estamos guardando o nosso coração. Entenda que no seu coração começa a nascer tudo aquilo que você deseja viver, né? Nós temos o poder de declarar, né? E hoje nós não vamos falar sobre isso, mas sua palavra tem o poder de vida e de morte, mas através do seu coração começa a nascer os sentimentos, aquilo que gera o amor, o cuidado, a compreensão. Então, o primeiro ponto que você precisa observar e prestar atenção, ficar atento, qual é o problema? Identificou qual é o problema, como eu resolvo esse problema. Não é gerando conflito ou atrito, é sim, como eu fiz no nosso caso, verdade, pontuando e trazendo, olha só, isso aqui a gente precisa ajustar, isso não está em acordo, isso aqui não está legal, eu preciso dessa conexão emocional para que o nosso casamento gere frutos, né? É verdade. E quando a gente fala que o amor está esfriando ou o amor acabou, amor, o segundo ponto que ele vem latente junto com isso é a questão da perca da admiração. É verdade. A perda da admiração é algo muito crítico e muito perigoso dentro do casamento, muito, meu amor. Muito perigoso. Veja bem, querido, você está casado com uma pessoa, você convive com essa pessoa durante todo o dia, você dorme, acorda ao lado dela, vocês têm planos, têm filhos, vocês têm família. E de repente você começa a perder a admiração do seu cônjuge. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Por quê?
Ah, porque... Começa a dar sinais, na verdade. Exatamente. Né? Não se aproxima mais. Só critica. Não quer... Não tem mais uma palavra de elogio, uma palavra de... Só vê defeitos, Exatamente. Né? E aí, o que acontece, querido? Você começa a perder a admiração. Ah, não, realmente a gente é casada, mas já faz muito tempo e tudo mais. Né? Devo estar passando pelas crises daí sempre coloca a culpa na crise. Vai dando a crise do set, né? a crise vai dando desculpas, é isso aí. Então assim, querido, quando esse sinal de alerta acende, que é a falta de admiração, você precisa estar atento ao seu casamento. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Você não admirar a pessoa que está com você, cara, é algo que realmente te faz estar fora da rota do casamento. É isso. Sabe? O casamento, né? Dentro do casamento, a gente sabe que existem desafios, amor. E a gente sabe que nem sempre a gente vai admirar. Mas na maioria das vezes eu preciso admirar. Na maioria das vezes eu preciso elogiar. Na maioria das vezes eu preciso ajudar. Pegar na mão e dizer, ei, levanta, vamos comigo. Vai dar certo dessa vez. Você vai conseguir, meu amor. Então, assim, a questão da falta de admiração é algo muito, muito perigoso dentro do casamento. Então, se isso está acontecendo, ei, sinal de alerta para você. É isso mesmo. E eu quero pontuar uma coisa aqui, amor, com relação à falta de admiração, porque o primeiro ponto, que é você não saber qual é o problema, começa a gerar muitas outras coisas que acarretam a falta de admiração. Porque aí você só critica, você só reclama, você só questiona, você não quer trazer uma solução, você quer apontar o defeito e a falha do outro. Qual o problema, Jéssica, disso no meu casamento? Vai gerar mais distanciamento, vai gerar mais esfriamento do amor e do cuidado que você tem que ter com o seu cônjuge. Ah, mas ele não tem atitude, ela não tem atitude nenhuma que eu venha admirar. Comece a gerar isso, sabe? O que você admirava quando vocês namoravam? Eu costumo trazer muito isso, né, bastante. Meu amor? Na época em que vocês namoravam, o que você mais gostava? O que você admirava nessa pessoa? Sabe, quando os seus olhos brilhavam, quando o seu coração acelerava, o que fazia você realmente admirar essa pessoa? Então, assim, o segundo ponto de alerta, né, para a gente identificar é a falta de admiração. Se você começou a perder a admiração pelo seu cônjuge, opa, é um sinal de alerta. Preciso ficar atento, preciso cuidar, porque eu sou a pessoa que tem que ser base e suporte para o meu marido, para a esposa, no caso, também. Então, assim, você precisa entender que você não vai estar totalmente... vamos dizer assim, dependente da pessoa, mas você é sim aquele que vai fazer com que essa pessoa flua, que essa pessoa cresça. Você tem que ser o principal admirador do seu cônjuge. Exatamente. E se a gente continuar aqui nesse papo que tá maravilhoso e tá cheio de coisa boa para que você possa aplicar, né, meu amor, dentro do casamento, sim, a gente vai pro nosso terceiro ponto, e esse é um ponto onde eu digo que ele é muito importante, não menos importante que os outros, mas também é algo que acende realmente... É o fator mais importante. Eu acredito que sim. Né? Não querendo ser um cara religioso, mas um cara que realmente acredita, né, naquilo que a palavra diz, que a nossa casa e o nosso casamento tem que estar pautado na palavra e nos princípios de Deus. O afastamento espiritual, né? Terceiro ponto, o afastamento espiritual. O afastamento espiritual é algo que ele vai degeneralizando, ele vai quebrando, ele vai esvaindo, vai tirando a força do casamento. Por que, Williams? Casal que não ora junto é um casal que está com falha na fabricação, meu amor. Olha aí. Por que você está falando isso? Porque eu aprendi que a oração do casamento, juntos, querido, esposa, marido que tá me ouvindo, eu aprendi que quando vocês oram juntos, essa é mais uma arma que o Senhor entregou a vocês para que você possa vencer os desafios do casamento. Williams, eu não tenho esse hábito, eu não faço isso. Então, a partir de hoje, eu estou te passando uma direção, uma instrução. Dobre os seus joelhos juntos, separe um tempo junto e ore junto com a tua esposa. Queridos, você precisa entender... A palavra, quando diz que nós nos casamos e se tornamos um só, eu quero que você entenda assim, ó. Lá do céu, Deus olha pra mim e pra você e fala assim, eu não vejo o William e a Jéssica, eu vejo só um. É um só. Então, se Deus vê só um, não adianta você querer brigar e discutir, né? Eu quero uma coisa, ele quer a outra. Eu quero uma coisa, ele quer a outra. Eu quero uma casa, ele quer um apartamento. Eu quero um carro, ele quer uma moto. Não. Querido, vocês precisam ter concordância. Então, assim, a questão de vocês orarem juntos é algo poderoso, é uma arma poderosa e também mostra... que a vida espiritual de vocês ela está sendo alavancada para os próximos desafios. É isso. Então, um casal que não ora junto tem defeito de fabricação. É verdade. Né? E quando a gente fala, né, sobre o terceiro fator que a gente trouxe aqui, né, esse afastamento espiritual, a gente entende muito, nós tratamos isso muito no curso também. Bastante. Que o fator principal do casamento é a presença de Deus no seu casamento. Isso. Sabe por quê? Vai chegar um momento em que você
vai deixar o orgulho sobressair, você vai deixar com que... Sabe aquela coisa assim de, eu tô certo e ela tá errada. Não, eu sou a dona da razão e se ele não quer seguir, o problema é dele, a minha posição é essa. Ei, entenda uma coisa, vai haver momentos de desafios no seu casamento que não vai ter concordância. Você vai achar que é A, ele vai achar que é B. E vocês dois não vão conseguir alinhar e ajustar isso. Para esse momento, vocês vão precisar de ter realmente um fundamento. Quando a gente fala sobre fundamento, eu quero trazer isso, o seu relacionamento pessoal com Deus. Muitas vezes você está aqui ouvindo a gente falar, a gente tem falado muito, né, bastante, meu amor? Sobre relacionamento, sobre casamento, a gente tem trazido aqui conteúdos que vão transformar o seu relacionamento, sim. Verdade. Mas se você não tiver uma busca pela presença de Deus e trazer Deus como centro do seu casamento, infelizmente, você pode usar as melhores táticas, os melhores cursos, os melhores coachings podem te ajudar, mas se você naquele momento não tiver Deus como base, você vai viver uma situação desafiadora e você vai querer desistir. Você vai viver um momento que vai confrontar algo que você acredita que aquilo para você é certo e você vai querer desistir. Uau. Você vai querer olhar para trás e vai dizer assim, não foi isso que eu escolhi, não é isso que eu queria e eu estou indo embora. Realmente você deseja ir embora? Realmente você deixou de amar essa pessoa? Começa a pensar em tudo que você tem vivido e que talvez foi uma falha. Talvez foi realmente você deixou de dar atenção, você deixou de dar o suporte emocional, você deixou de estar presente, porque na nossa rotina do dia a dia, muitas vezes, né, até inclusive eu estava fazendo uma autoanálise, amor, uma autoanálise de mim. E eu percebi que eu estava tão acelerada, que eu estava passando simplesmente pelos momentos e não estava dando a devida atenção para o meu relacionamento, para o meu casamento, para minha casa. E aí me acendeu o alerta. Jéssica, cuidado porque você está deixando a prioridade e está cuidando apenas das coisas que são pontuais e vão passar. Vão realmente ficar para trás. Mas aquilo que importa, aquilo que é importante, que é necessário para a sua vida, você está deixando passar. Que é cuidar do seu casamento, que é cuidar da sua família. Então, assim, faça essa análise. Como eu estou? Né? A gente sempre faz isso, meu amor. E eu quero pontuar aqui para você hoje. Olha só, dica de ouro da Gé e do Will. Essa é de ouro mesmo, tá, gente? Anota aí. Da Gé e do Will. Quando a gente fala sobre relacionamento espiritual, mas eu quero trazer também aquilo que você pode viver na sua vida pessoal. Isso. Eu e o Will, a gente tem o hábito, né, de em determinados momentos, quando nós estamos ou descansando, enfim, ou realmente, né, amor, curtindo um momento a dois, fazer uma autoanálise. Isso, é verdade. Só que também eu dou a oportunidade para o Williams e eu digo assim, meu amor. Olha aí como que funciona, gente, presta atenção. Meu amor, como eu estou me saindo como sua esposa e o que você acha que eu tenho que melhorar? Olha a pergunta que ela tá fazendo. É uma pergunta muito importante, mas só faça essa pergunta se você estiver disposto a ouvir a verdade. Porque talvez você vai ouvir algo que não vai te agradar. Talvez você vai ouvir algo que a pessoa vai dizer, você vai dizer assim, isso é bobeira. Não, não vá com essa intenção. Realmente esteja disposto a ouvir o que o outro tem a dizer. Porque toda vez que você decide parar para ouvir o que o seu cônjuge tem a dizer sobre você, você está vivendo um momento onde você vai conseguir entender qual é a situação atual do seu relacionamento, você vai conseguir ver coisas que muitas vezes você não está enxergando, sabe? Você está às vezes tão ativo, envolvido com as coisas do dia a dia, dinâmica do dia a dia, e até voltada para a família, e você não está prestando atenção nos detalhes. E ninguém melhor do que a pessoa que passa 24 horas do dia ao teu lado, pessoa que compartilha uma vida, né? Tempos de relacionamento, ninguém melhor do que essa pessoa para pontuar para você aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa mudar e talvez até, e principalmente eu acredito, é fazer aquilo que a gente falou no tópico anterior, deixar de criticar, mas também pontuar os pontos positivos, o que você está sendo bom, o que você está sendo excepcional. Então essa conversa, esse diálogo tem que acontecer, né, meu amor? Tem que acontecer, gente, e só complementando, quando nós fazemos essa dinâmica, né, quando nós paramos e começamos com essa reflexão, com essa autoanálise, né, meu amor, né, é aquilo que a Jéssica falou, ela está disposta a me ouvir, e eu falo, amor, isso tá legal, isso não tá, isso a gente melhora, isso tá perfeito. E sabe qual é o nome disso? Se tornar vulnerável. Uau! Se tornar vulnerável. Então, assim, um dos pontos para você mudar isso é se tornar vulnerável. Você realmente está disposto a ouvir o que o outro tem a dizer sobre Exatamente. você, né, e aí também, vamos lá, né, gente, não é só a esposa, o marido a mesma coisa. Com certeza. Depois que eu falo e tudo mais, aí é minha vez, né? Amor, né, como eu estou me saindo, né?
E aí, o que acontece? Eu tenho que me calar e ouvir exatamente o que a Jéssica precisa falar. Porque tudo aquilo que ela me fala, tudo aquilo que vem pra mim, eu recebo, né, como uma avaliação. Opa, tô indo bem aqui tô mais ou menos, preciso melhorar. Aqui não tá legal, tenho que fazer diferente. Então tudo isso acontece, mas para isso acontecer, temos que estar vulneráveis. A Jéssica tocou no ponto, temos que estar vulneráveis. Porque assim, não adianta eu bater no peito e dizer, não, isso não é dessa forma. Não, querido, se você não está disposto a ouvir, não faça isso. A gente sempre recomenda, né? Faça se você tem maturidade para ouvir aquilo e atitude para mudança. Exatamente. Né? Quantas vezes numa pergunta dessa ela falou, amor, não tô gostando disso, disso. Coisas que eu achava que tava indo super bem. E aí? Como que faz? Aí tem que engolir, respirar e analisar. Realmente, será que não? Vamos lá. Pode ser. Ou não, será que ela interpretou errado isso? Amor, mas nessa situação, sabe? Então, assim, uma conversa madura, mas uma conversa aberta e vulnerável, né? E sabe qual é o problema, meu amor? Talvez você que está aqui nos ouvindo, você não consegue ter essa conversa madura. Talvez você não consegue chegar nesse ponto onde você vai ouvir o que o outro tem a dizer, onde você vai conseguir entender qual é o sentimento que a pessoa tem. E aí a gente volta para aquele primeiro ponto, né, sobre desconexão emocional. Todo casamento e todo relacionamento, ele é baseado, sim, em uma decisão. Você decide amar. Mas é baseado também, eu acredito que uma coisa vai conectando a outra, né, meu amor? Também acredito então, essa conexão emocional, ela precisa existir. Então, quando você não está disposto a ouvir o que o outro tem a dizer a seu respeito e ao respeito do que ele sente com relação a você, realmente a gente precisa ter um cuidado e uma atenção. Porque a conexão emocional, ela vai se perdendo aos poucos. Vai, sabe, sumindo, vai esvaindo e quando você percebe, já não tem mais saída. Então você precisa realmente estar disposto a ouvir o que o outro tem a dizer e refletir sobre isso. O Williams trouxe algo muito importante, porque nem sempre ele concorda com aquilo que eu compartilhei, mas ele me deixa falar. Isso. Ele escuta. Ele está disposto a ouvir, ele escuta, analisa, não que ele vai me dar a resposta naquele momento, não, realmente você tem razão, você está certa, não, nem sempre é assim, mas a gente conversa, a gente alinha, e aí ele vem depois em algum determinado momento e fala, olha, foi o que aconteceu há um tempo atrás, e ele virou para mim e falou assim, olha, com relação àquilo que você falou para mim, amor, eu não concordo, eu acho que você interpretou de uma forma errada, ou eu passei de uma forma errada, então sabe, gente, é isso, é você ir ajustando e alinhando, é você ir posicionando o seu casamento, é você indo direcionando para onde você quer que o seu casamento vá, né, meu amor? E aí já faz parte da rota da rota da transformação, né, amor? Isso. Essa conversa com vulnerabilidade, né, essa entrega, essa escuta com mais maturidade, né, com um olhar um pouco mais doce e suave, receber tudo isso de uma forma mais... Quebrando a resistência. Exatamente. Tirando tudo, eu ia falar toda a armadura, para que você possa entender o que está acontecendo. E dentro dessa rota de transformação tem mais coisas, né, meu amor? Temos. Por exemplo, restaurar a admiração, aquela admiração que estava sendo perdida. Isso é o principal. Gente, olha só, restaurar a admiração é algo que é muito importante no casamento. Com certeza. Né? Se eu não começo a restaurar a admiração pela minha esposa, se eu não dou passos para que isso aconteça, repito, meu casamento está fadado ao fracasso. Né? Eu preciso começar a restaurar isso. A questão da admiração é algo, amor, assim, que eu entendo que é crucial. Não tem como eu estar junto com Jéssica, não tem como eu morar junto com ela, não tem como a gente dormir na mesma cama, dividir o mesmo teto, e eu não conseguir restaurar a minha admiração. Sabe, né? Querer somente na hora do que eu quero ou não é assim que funciona. A questão da restauração precisa acontecer, né? Com muita humildade, né? Você precisa ver onde você errou, elogiar mais, né? Levar para jantar, né? Começa a restaurar, querido, começa a restaurar, sabe? Os momentos simples da vida, dedique tempo para isso. Eu digo que tudo que você dedica tempo cresce. Se você começar a dedicar tempo para isso, com certeza o seu casamento vai florescer, ele vai frutificar novamente. A admiração vai voltar, eu não tenho dúvida disso. É isso mesmo. E outra coisa, amor, que eu gostaria de falar aqui, a gente até já falou um pouco sobre isso, né? Além de você reconectar com o seu cônjuge, eu vejo que um ponto principal, gente, que além de você ouvir, de você estar atento às emoções, de você cuidar como está o seu coração e trazer essa admiração novamente para o seu relacionamento, eu quero trazer na prática para você.
né? Como nós fizemos e continuamos fazendo no nosso casamento. E o ponto, gente, que eu quero trazer para você com relação ao que nós vivemos no nosso casamento, para restabelecer tudo isso, sabe? De tudo que a gente falou, que a gente pontuou aqui, eu acredito que principalmente é você entender que seu cônjuge está ao seu lado para te ajudar. Sabe, a gente falou aqui sobre deixar capas, sobre tirar toda a resistência. Quando você age em amor, quando você realmente tem a intenção de restabelecer o amor no seu casamento, você começa a viver algo lindo. Jéssica, mas tá difícil, Williams. Tá complicado, tem problema, eu já não consigo mais, eu já não quero mais. Temos 2 pontos, você não consegue ou você não quer? Porque quando você não quer, aí já não tem uma atitude de mudança, você não decidiu aquilo. Mas quando você decide, você se posiciona e diz, eu vou fazer acontecer diferente. Na nossa vida é assim, não é? Você para analisar, na sua vida profissional, quando alguma coisa der errado, você simplesmente desiste? Você abandona porque não deu certo dessa vez, não vai dar certo de novo? Não. Então, assim, tudo que envolve a sua vida vai encontrar resistências, vai encontrar desafios, vai encontrar problemas e dificuldades no meio do caminho, mas a sua resiliência, a sua vontade de fazer com que aquilo dê certo é que vai determinar o que você vai viver. E se você quer viver um casamento feliz, se você decidiu amar essa pessoa que está do seu lado, se você decidiu se casar com ela, viver uma vida ao lado dela ou dele, você tem que entender que é a sua determinação e a sua postura que vai trazer essa transformação, que vai trazer essa atitude de mudança. E não vai ser do dia pra noite, né, meu amor? De jeito nenhum. Você estava falando ali, né? Eu estava pensando justamente nisso, amor. Quando tudo isso acontece, a gente precisa estar preparado, né? Nós já falamos aqui sobre o que acontece para poder desconectar emocionalmente, mas a gente está falando agora de uma forma que você precisa entender e aplicar para que seu casamento seja restaurado, né? E além de tudo isso que a Jéssica falou, eu gostaria de compartilhar com você algo muito especial, que é recolocar Deus, na verdade, também no centro do casamento, né, meu amor? Isso. E nós falamos do afastamento espiritual e agora, nesse momento, eu quero voltar à aplicação. Se você tem deixado aquilo acontecer e tudo isso acontecer, né, nós estamos instruindo você a poder tomar uma direção diferente no teu casamento, uma rota diferente. E quando você recoloca Deus no centro do teu casamento, umas coisas começam a acontecer. Sabe, eu digo que nenhum homem é tão bom o suficiente para que ele possa bater no peito e dizer, pode deixar que eu dou conta e eu resolvo sozinho. Ei, para com isso, para com essa soberba, para com esse orgulho, baixa essa bola, porque assim, se você está aí hoje respirando, é porque Deus tem permitido. Então assim, a partir do momento que eu coloco Deus no centro do meu casamento, que eu trago ele de volta e falo, Senhor, o Senhor tem liberdade, o Senhor é o Cristo da minha casa, é no Senhor que nós confiamos, é pelo Senhor que nós vamos continuar a viver um casamento feliz e saudável. Querido, entenda uma coisa, né? A palavra de Deus diz aqui no versículo, eu até separei ele para ler aqui, o seguinte. Salmo 127:1. Isso, amor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Você tá entendendo? Então, assim, não adianta eu tentar fazer de todas as formas, mostrar e... Se você não colocar, se você não permitir que o Senhor edifique, querido, não vai dar certo. Sabe, não vai romper, não vai fluir, meu amor. Nós temos que entender a nossa necessidade. Somos seres limitados, somos pessoas e casais limitados que não conseguimos avançar sem a presença dele na nossa vida. É verdade. Não é verdade? Então, assim, recoloque Deus, traga Deus novamente pro teu casamento. Ah, William, mas eu tô num tempo ruim, eu meio que me afastei. Então, esse é um convite para que você, sabe, traga o Senhor novamente. Querido, eu falo que Deus, ele é tão misericordioso, amor, tão maravilhoso, que ele deu uma pessoa linda e maravilhosa para ficar do teu lado, o seu cônjuge. Ah, William, mas você não conhece, mas eu estou declarando, é maravilhoso, é maravilhosa. Né? Traga, agradeça ao Senhor e coloque todas as situações, coloque todos os obstáculos, aquilo que tem tentado te parar. Você precisa entender que é o Senhor que é a solução para todas as coisas. É isso mesmo. Nós acompanhamos muitos casais, como nós falamos aqui no início, né? E a maioria deles viviam situações e desafios tão grandes, tão grandiosos, que eram simples muitas vezes, mas tinham que ter ações, tinham que ter atitudes. E um dos pontos principais era que o casal voltasse a ter um relacionamento pessoal com Cristo. Então, quando a gente fala sobre isso, restabelecer, você ter atitude de mudança, estar disposto, né, a viver essa atitude, gerar essa transformação no seu casamento, porque pode ser que talvez você está falando assim, Jéssica, mas eu estou tentando há tanto tempo e sozinho, e eu não tenho visto resultados. Aí quando você traz Deus para o centro do casamento, você não está mais sozinho. Agora já são 2
insistindo e fazendo com que o seu casamento gere frutos. Entende? Entende que você nunca vai estar sozinho se Deus estiver no centro do seu casamento? Por quê? Porque o Senhor estabeleceu o casamento. O Senhor determinou que você vivesse uma vida feliz. Mas atitudes contribuem para que isso aconteça. Mas quando você traz Deus, que é o criador da família, do relacionamento, do casamento, pode ter certeza. Agora não vão ser só 2, né? Serão um cordão de 3 dobras. Yes. E é isso. Eu acredito que a gente entregou um pouco desse conteúdo para você, Sim, com certeza. né, meu amor? É isso aí. Deixamos bem claro, amor, que se o amor acabou, cara, você tá enganado. É, sabe, revisa esses pontos que nós falamos, né, amor? Isso mesmo. Desconexão emocional, né, falta de admiração, muitas outras coisas que nós compartilhamos aqui. Cara, revisa ponto por ponto, sabe? Entra nesse podcast e anota, porque assim, eu repito, nós temos trazido situações aqui, amor, coisas que nós vivenciamos em mesa, aconselhando casais. No dia a dia. Então, assim, não acho que somente você e o seu casamento, uau, nós somos, como que é? Privilegiados em estar mal. Não, querido. É uma situação de rotina. Né? Casais vivem isso, casais lutam por conta disso. E a frase que a gente ouve, o amor esfriou. Não esfriou. Você está se perdendo porque você parou de lutar pelo teu casamento. Você parou de fazer pelo teu casamento. Então, para que isso mude, a pessoa que vai investir, que vai mudar, é você também. É isso mesmo. Não tem jeito, né, meu amor? É isso mesmo, gente. Encerramos o nosso assunto de hoje, mas eu quero deixar um convite para você. Nós temos o quê, meu amor, para convidar o pessoal para estar nos acompanhando? Nós temos as nossas redes sociais, né? Instagram, @Papo com Propósito Oficial, TikTok também, temos Kawaii e também a fanpage no Facebook. É isso mesmo. E você que está aqui no YouTube, não esquece, comenta aqui, curte o nosso vídeo, compartilha com muita gente, quem você sabe que precisa ouvir essa palavra, que precisa ouvir, sabe, tudo que a gente falou aqui, manda pro teu marido, manda pra tua esposa e não fala nada. Fala, olha amor, assiste isso daqui que vai falar sobre o que a gente está vivendo ou sobre algo que a gente viveu. Compartilha com casais que você sabe que precisa. E não esquece, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, para nós é muito importante ter você aqui, comenta o que você achou, quais conteúdos você quer ver também aqui no Papo com Propósito, e eu tenho certeza, a gente vai trazer aqui convidados, temos muitos convidados, né, meu amor? Uma lista! A agenda tá linda, a gente tá realmente trazendo pessoas que vão agregar muito a sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento, e também a sua vida pessoal e profissional, pode ter certeza. É isso aí, então, gente, finalizamos mais um episódio lindo e maravilhoso, e até o próximo Papo com Propósito!